Beleza, pessoal? Como nós conversamos ontem, hoje nós vamos estar tendo uma aula aí falando de como é que a gente dá partida, ou seja, dá início na máquina a partir da mídia de instalação. E antes da gente entender isso, a gente tem que entender como é que o computador funciona em termos de partida, que a gente chama aqui de boot. E nessa aula eu vou estar explicando para vocês, então, falando um pouco de BIOS, o que é o sistema BIOS, o que é a nova tecnologia UEFI. E a partir disso a gente vai conseguir entender como que nós podemos configurar nosso computador para dar boot a partir de uma mídia de instalação como complemento da aula de ontem, beleza? Bem, pessoal, estou aqui com a máquina aberta. Vocês já devem conhecer alguns componentes aqui. Eu vou estar explicando de maneira geral, só para dar uma refrisada aí no conteúdo. E já vou direcionar aí para os componentes responsáveis pela inicialização do computador. Então eu tenho aqui a nossa fonte, responsável pela distribuição de energia no nosso computador, através desses cabos aqui, certo? Outro aqui. Eu tenho aqui o meu cooler, que está na minha placa-mãe. Embaixo do nosso cooler nós temos o processador. Eu não vou tirar nessa aula, a gente vai ter uma aula específica disso. Tenho aqui a memória RAM. Tenho aqui o meu SSD, no lugar do meu HD, responsável pelo armazenamento de arquivos. E tenho aqui a minha placa de vídeo. Como eu uso para desenvolver jogos, eu preciso de uma placa de vídeo. Ela vai ter um processamento gráfico à parte aí. Muito bem. Nós sabemos que o nosso computador tem 3 memórias, como estudamos lá em informática básica. Primeira memória, essa aqui de armazenamento em massa, que no caso é o SSD. Quando nós instalamos o sistema operacional ontem, ele veio e foi instalado nesse dispositivo aqui e fica ali armazenado junto com nossos arquivos. Depois eu vou mostrar no computador onde é que estão os arquivos do sistema operacional. Então está armazenado aqui dentro dessa memória de armazenamento, que no meu caso é o SSD. A outra memória que eu vou ter é a nossa memória RAM, responsável pela execução dos programas. A gente viu lá em programação, quando você cria uma variável, você está reservando espaço nessa memória aqui, que é a memória de acesso aleatório. Então, o seu programa fica armazenado aqui, quando não está sendo usado, quando você abre ele, ele vem e sobe para essa memória RAM aqui, que é de tempo de execução. E além dessas duas memórias, nós vamos ter outra memória que a gente chama de CMOS, ou é a BIOS, a antiga BIOS, por exemplo, que ela é apenas um chipzinho que fica aqui bem perto. Deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês. No meu caso, é esse aqui no Volta. Essa pecinha aqui normalmente fica perto da bateria ali, de guardar a data e a hora. Essa pecinha aqui é outra memória, que é a memória ROM, que a gente fala, que ela é responsável pela inicialização do nosso computador. Então, quando você aperta o botão de ligar do seu computador, tem um sistema armazenado nessa memória pequena aqui, e essa que faz a partida do nosso computador a partir dele. Esse sistema pode ser BIOS ou pode ser o UEFI, que a gente vai ver mais adiante, ok? Então, a gente apertou lá, vai iniciar um sistema que está nessa memória, e o sistema que está nessa memória vai, então, a partir daí, chamar o nosso sistema operacional, que vai estar armazenado aqui nesse HD. Então, tem esse processo. Inicia o sistema nessa memória. Depois que inicia o sistema nessa memória, ele faz o check-up de todo o hardware do nosso computador. Ele vai chamar o sistema operacional que está aqui. O sistema operacional que está aqui vai sair desse HD e vai subir para a memória RAM para poder ser executado no nosso computador. Então, nós temos esse processo. Normalmente, o sistema que está aqui vai ser responsável por nos comunicar de algum erro. Por exemplo, se eu for ligar o computador sem memória, ele vai dar alguns apitos. E isso é esse sistema que está aqui. E nessa aula nós vamos aprender como é que nós fazemos para acessar esse sistema aqui, para configurar a partida. Por quê? Quando nós apertamos o botão de iniciar o computador, esse sistema aqui chama o sistema operacional que está no HD. Só que quando eu quero instalar um novo sistema operacional, eu não quero que ele chame o que está instalado. Eu quero que ele chame o meu pendrive, que vem do USB, certo? Tá aqui os conectores do USB. Ou eu tenho que ir atrás também, direto na placa-mãe. Eu quero que ele chame ou o meu pendrive que está no USB, ou o dispositivo de CD ou DVD que viria aqui. Que no meu caso, essa máquina minha eu não tenho, certo? Então eu vou explicar nessa aula como é que a gente faz para acessar o sistema que está aqui, que é o sistema de partida. O sistema de partida a gente sempre vai referir a ele como sistema de boot. Então quando eu falar dar boot no computador, eu estou falando da partida ou dar início ao meu computador. Beleza, pessoal? Estou aqui nesse computador aqui, um computador um pouco mais antigo, para estar demonstrando para vocês como é que a gente acessa as configurações da BIOS.
esse computador aqui, de fato, ele tem lá como sistema de partida a BIOS, que é um computador bem antigo. E de maneira geral, para a gente estar acessando esse sistema, quando você apertar para ligar o computador, imediatamente você vai ficar apertando a tecla Delete. Na maioria dos computadores é a tecla Delete. Se por acaso não for a tecla Delete, provavelmente deve ser aqui alguma dessas teclas. A tecla F2 também é muito comum ser, mas deve ser uma dessas teclas aqui de cima, sendo mais comum realmente a F1, a Delete, a F1 e a F2. Nos computadores mais antigos é sempre Delete, ok? Então vou tentar dar partida nesse computador aqui. Não testei ainda, vamos ver se ele liga, né? Para mim poder estar demonstrando como é que faz a configuração de partida desse computador. Dá um play aqui nele, fica apertando Delete. Vamos ver se ele vai querer carregar muito bem. Carregando ali as informações. Ok, chegamos aqui às configurações do nossa BIOS, nosso CMOS. Então tá aqui, ó, configurações e característica padrão, configurações avançadas, configurações de chipset aqui, outros periféricos, configuração de energia e aí por aí vai. O que nos interessa, que é a configuração de partida do nosso computador, está aqui nessa seção de características avançadas da BIOS. Aqui do lado nós vamos ter outras opções, opção de carregar, padrão, otimizar, configurar a senha de supervisor. Essa senha aqui, se você configurar, é quando você for acessar a BIOS, ele vai pedir essa senha. Se você quer sair e salvar, save and exit setup, ou sair sem salvar. E aqui embaixo tem as instruções de como é que a gente seleciona esses itens, certo? Vamos usar a setinha para cima e para baixo para o lado para selecionar itens, e vamos utilizar ESC para sair, F10 para salvar e sair. Muito bem, então se eu colocar aqui na minha setinha para cima e para baixo, certo? Eu vou estar mudando as opções lá no meu layout para o lado aqui dessa forma. Então vamos aqui nessa opção que é a que eu falei que nos interessa. Tem aqui as opções padrão, que são essas que nós temos ali, né? Deixa eu dar Enter aqui, dei Enter para entrar, ele demonstra ali para nós data e hora, os tipos de drive que está conectado ali, IDE, Samsung e tudo mais. A gente fala desse tipo de conexão ainda. Para não voltar, vou apertar ESC aqui e vou aqui no que nos interessa de fato, que é essas configurações avançadas. Então dou Enter. Primeiro eu tenho aqui algumas características da CPU, se eu quiser modificar, dispositivos removíveis, falando de prioridade deles. Aqui, prioridade de dispositivos de busca, de boot, né, de hard disk, de HD. Fala aqui de dispositivos de armazenamento, se eu quiser determinar a prioridade, prioridade de boot de CD-ROM, prioridade de boot de via rede. O que acontece? Aqui está o seguinte para mim configurar. De todos os dispositivos conectados no meu computador, qual que eu quero que seja a prioridade de boot dos dispositivos removíveis, ou seja, de pendrive. Aqui são, se você tiver mais de um HD conectado na máquina, qual desses HDs você quer que saia na frente na hora de dar partida. Isso aqui tiver mais de um CD e isso aqui tiver mais de uma placa de rede. Vamos ver com detalhes isso aqui daqui a pouco. E eu vou ter aqui embaixo First Boot Device. E eu vou ter Second Boot Device. E eu vou ter Third Boot Device. Então eu tenho aqui First é primeiro, Second é segundo, Third é terceiro. Então a prioridade de boot aqui, ele vai buscar primeiro nos dispositivos removíveis. Beleza? Segundo dispositivo que ele vai buscar são nos HDs instalados na máquina. Terceiro, CD-ROM. Ok? Então se eu quiser, por exemplo, formatar essa máquina no CD, eu tenho que colocar o CD em First. Então é só dar Enter. E eu vou selecionar CD-ROM e vou dar Enter. Então ele já colocou aqui, ó, First Boot Device, meu CD-ROM. Então quer dizer que eu vou dar boot primeiro no CD. Então ele vai iniciar o sistema ali da BIOS. E a BIOS ele vai buscar um sistema no CD. Ele não vai buscar direto no HD igual estava feito. Se ele não achar no CD, aí sim ele vai para a segunda opção, que é os HDs. Agora, se eu quiser realmente dar boot num pendrive, é só eu deixar a opção removível setada.
Esse computador ele já estava com essa opção configurada. Isso quer dizer que ele ia buscar sempre, toda vez que você inicia o computador, ele busca em um pendrive. Se ele não achar um sistema no pendrive, ele busca no HD. Então não atrapalha também você deixar dessa forma aqui, ok? Enfim, então ele busca primeiro um dos dispositivos removíveis, mas digamos que você tenha mais de um pendrive conectado no seu computador. Então você deve vir aqui em Removable Devices Priority e escolher entre os dispositivos que estiverem conectados. Nesse caso eu dei Enter aqui e eu não tenho dispositivo conectado, por isso que ele não exibiu para mim. Se você tivesse algum pendrive, ia aparecer aqui para você estar selecionando ele. Como eu não tenho nenhum pendrive conectado, não vai aparecer nada para mim selecionar. No caso dos meus HD, eu tenho aqui a primeira opção, que é o meu Samsung, que é o HD que eu tenho instalado aqui nesse dispositivo. Vou apertar um ESC aqui para voltar. E em CD-ROM, eu tenho aqui uma gaveta de CD também. Então, como eu tenho só um, é só de eu mudar aqui embaixo vai funcionar. Então, recapitulando aqui como é que eu faço a configuração, apertar um ESC aqui para não voltar. Quando você apertar lá Delete, 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 quando estiver iniciando o computador, vai cair nessa pasta. Para configurar as opções de boot, você vem aqui, ó, Advanced BIOS Feature, selecionou, e First Boot Device. Se você colocar removível, vai buscar primeiro no pendrive. Se você colocar CD-ROM, ele vai buscar primeiro no CD. Se colocar hard disk, ele vai buscar primeiro no HD. Entendeu? Então tem primeiro, segundo e opção de boot. Ele vai buscar primeiro nos pendrives. Se não achar pendrive no computador, ele vai buscar depois no HD. Se ele não encontrar nenhum sistema operacional instalado no HD, ele vai buscar no CD-ROM. Então são essas sequências de boot que nosso computador faz. Fiz a configuração que eu queria. Então eu vou aqui nas minhas opções aqui embaixo. F10, está vendo a opção para salvar. Então, se eu apertar F10, eu vou salvar essas configurações e ele vai reiniciar meu computador e vai operar de acordo a configuração de boot que eu fiz aqui. Okay? Então, só apertar F10 de exemplo e apertar Y para salvar. Encerrou. Estou aqui com o meu notebook, ele é um computador intermediário, não tão antigo e nem tão novo. Então, ele tem um sistema um pouco mesclado, ele tem o formato de BIOS, porém ele dá suporte ao UEFI, que é esse sistema mais novo. Então, primeiro eu vou ligar meu computador aqui pelo botão de ligar. E no caso do meu notebook, eu já sei que para mim acessar a BIOS é só eu ficar pressionando a tecla F2 enquanto o computador estiver iniciando. Então, eu vou apertar o Windows aqui para o botão de ligar e vou ficar apertando F2 para ele poder me levar para a BIOS do meu computador ou para as configurações. Muito bem, chegou a nossa tela aqui. Essa é a tela de configuração daquele sistema que está naquela memória CMOS. Então, no caso do meu computador, a tecla F2, como está acessando aqui. E ele já traz algum resumo aqui para mim. O tipo do meu CPU, que é o meu processador, é um Intel Core i7 55, certo? De 2,4 GHz. Está ali a velocidade dele, 2,4 GHz. Tem ali a versão do meu sistema BIOS. No caso é BIOS ainda, mas ele suporta a versão UEFI. É a versão 1.37. E tem outros dados aqui, o nome do HD, modelo, o serial e número, total de memória que eu tenho. Tem aqui todas as informações e resumo do nosso hardware do computador. Então ali em cima, eu tenho algumas guias de informações, que é onde eu estou. Main, que é a principal, Security, que é de segurança, Boot, que é onde a gente vai configurar a partida, e Exit, que é sair. Para mim estar mexendo nesse sistema aqui, como ele é um sistema antigo, ele não permite interação com o mouse. Nesse caso, a gente vai interagir por esses comandos aqui. Se eu quiser ajuda, apertar F1, ESC para sair, seta para cima e para baixo e para selecionar os itens, e para o lado selecionar os menus ali em cima. Então, se eu apertar aqui, tecla setinha aqui para o lado, eu vou estar mudando os menus lá em cima, certo? Então, são esses comandos que eu vou estar utilizando. Se eu quiser mudar alguma coisa, F5 e F6 para subir ou descer, a gente vai ver isso na prática. Enter para selecionar. E se eu quiser salvar as configurações default, padrão, eu posso resetar no caso as configurações e é só apertar F9. Se eu quiser salvar e sair, eu aperto F10. Então vamos lá então. Estou aqui na tag principal, que é o sistema onde eu posso configurar data e hora. Se eu quiser dar boot pela rede, você pode habilitar aqui. Tem aqui a opção de eu habilitar para me acessar o menu de boot, ou seja, quando o meu computador estiver iniciando, se eu ficar apertando a tecla F12, com essa opção aqui habilitada, no meu caso está desabilitado, ele vai exibir para mim
e perguntar o dispositivo que eu quero dar boot, que não se aplica aqui. Tem outras configurações ali. Vamos passar aqui para a guia de segurança. Se você quiser setar ou configurar uma senha de administrador, se você configurar aqui, quer dizer que você vai colocar uma senha para acessar a BIOS, acessar esse sistema. Se você configurar uma senha aqui de supervisor, setar a senha de supervisor, para poder acessar esse sistema, vai pedir uma senha. No meu caso, eu deixo sempre sem habilitar, porque depois tem que resetar, se caso você esqueça e tudo mais. A guia boot que é que nos interessa. Então, como o meu sistema é um pouco mais avançado, ele já está perguntando para mim o modo, que tipo que eu quero. Eu posso, dando um enter aqui, ele vai perguntar para mim se eu quero utilizar o FI ou um sistema legado, certo? No meu caso, eu vou padrão um FI, porque eu estou com o Windows 10. Só vou botar aqui. Segurança de boot está habilitada. Esse segurança de boot é um sistema novo que tem na FI, que eles verificam, né, se o sistema que está tentando iniciar é um sistema genuíno, porque um dos problemas da BIOS antiga, sistema legado, é que às vezes conseguiria subir alguns módulos, bootkits, por exemplo, sem perceber se aquele sistema era uma ameaça ou não. Então esse segurança de boot é para tentar evitar esse tipo de coisa. Eu vou passar depois alguns links explicando um pouco melhor essas ameaças que haviam na BIOS. No meu caso está habilitado, e aqui tem a prioridade de ordem de boot, ou seja, os dispositivos que serão buscados primeiro. Então aqui, primeiro, é o gerenciador de boot do Windows. Segundo, o meu HD, é onde está o meu sistema operacional. Terceiro, minha gaveta de CD-ROM ali. Aqui vem dispositivos USB, uma porta USB, boot por rede, outro USB, ou um CD-ROM por USB e outro de rede por IPv6. Então é o seguinte, quando o meu computador vai se iniciar, o primeiro lugar que a BIOS vai procurar um sistema operacional é no gerenciador de boot do Windows, que está naquela partição do nosso HD, que ele cria separado lá. Creio que vocês devem lembrar da aula de ontem. Ele cria várias partições automáticas, tem uma que ele cria lá MSR. Ele vai buscar nessa partição onde está esse gerenciador de boot. Se ele não encontrar nenhum sistema nessa partição, ele vai procurar no meu HD por inteiro, que é o meu disco local C. Aqui, nessa partição de gerenciamento de boot, ele já vai apontar também para o HD de qualquer forma, para o disco local C. Se ele não achar nenhum sistema no HD, digamos que o HD esteja vazio, ele vai procurar no meu CD-ROM. Se ele não achar, ele vai procurar nos USB para ver se tem um pendrive conectado. Se não, ele vai procurar na rede, se tiver habilitado, né? Aqui, se tiver habilitado aqui, né? Essa opção de rede, no meu caso está desabilitado, então ele não vai procurar. Mas se tiver habilitado, ele vai procurar via rede. Se não, ele procura em outro USB, ok? Então ele faz esse processo. Digamos que eu esteja com o meu CD, um DVD na minha gaveta de CD, e eu quero que ele procure primeiro nesse CD. Então o que eu faço? Eu vou aqui, tá vendo F5 e F6 para mudar os valores. Eu vou deixar selecionado o meu CD e vou apertar F6. Quando eu aperto F6, vai para cima, F6 vai para cima. Então agora, o primeiro lugar que ele vai procurar é no meu CD-ROM. Se ele não achar nenhum CD, aí ele procura nessas outras opções. Do mesmo jeito, se eu quiser colocar no USB, se eu quiser que ele busque no USB, aperto F6, 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 até chegar no USB. Alguns computadores vão ser mais e menos, ok? Aqui agora ele vai procurar primeiro no USB. Se ele não achar no meu USB, ele vai procurar no meu CD-ROM. Se ele não achar no meu CD-ROM, ele vai procurar no Boot Manager, ok? Sempre que você for fazer a instalação, eu aconselho você às vezes vir aqui e mudar de UEFI para seção de legacy, porque ele costuma fazer o bloqueio e não deixar você dar boot em outros periféricos. Então, quando você quiser formatar, eu te aconselho deixar no legacy, mesmo que ele recomenda para você aqui manter da versão UEFI, você muda para a versão anterior. Observe que ele já tirou o Security Boot e ele vai permitir você habilitar. Como eu estou mudando aqui o sistema, ele vai pedir para reiniciar antes de eu fazer qualquer mudança, ok? Mas eu aconselho você fazer dessa forma, apertar F10 e sair e entrar de novo para fazer essa mudança, caso ele não dê boot na ordem que você deu, ok? Então a minha ordem de boot seria essa aqui. Primeiro vai procurar no meu pendrive, caso eu queira. Segundo, ele vai procurar meu CD-ROM.
Apertando F10 para salvar. Ele vai perguntar se você quer salvar as configurações. Só dá Enter no Yes. Ele vai reiniciar e vai tentar buscar. Como eu não estou com nenhum conectado, não vai dar nada. Se ele estivesse, ele ia cair naquela tela lá pedindo para eu apertar alguma tecla que a gente viu na aula de ontem, que já iniciando a formatação do nosso computador. Então vai aparecer primeiro para você apertar qualquer tecla para iniciar o CD do Windows. Eu apertei qualquer tecla aqui, está iniciando já a nossa instalação. Eu vou ligar meu computador aqui de novo, agora vou configurar para dar boot no CD. Então vou acessar a BIOS dele aqui através do F2. Tudo bem? Abriu aqui para nós. Vou lá na guia boot, utilizando a seta do meu teclado. E vou pedir aqui, vou colocar o CD-ROM na primeira opção. Para fazer isso, vamos ali, mover para cima o CD-ROM. 16. Se ele não achar no meu CD, como eu não tenho nada no pendrive, vou deixar o pendrive bem aqui embaixo, depois do HD. Então ele vai buscar primeiro no meu CD-ROM. Se meu CD-ROM não tiver nada, ele vai buscar naquela partição onde tem o gerenciador de boot do Windows. Se o gerenciador não responder, ele vai buscar diretamente no HD de maneira geral. Então vamos lá, vou apertar F10 aqui para salvar as configurações, dar Enter em Yes, e ele vai reiniciar. Vamos ver se o Security Boot vai deixar ele iniciar pelo CD. Se não deixar iniciar pelo CD, eu devo trocar de UEFI para o sistema legado. Ok. Ok. No caso, a segurança de boot não deixou iniciar, então vou ter que voltar lá na minha BIOS outra vez. Vou dar um comando aqui, Ctrl Alt Del. Não vai precisar, só vou vir aqui. Vou desligar meu computador e vou tentar de novo. Só que dessa vez eu vou pôr ele para iniciar pelo sistema legado, porque a segurança de boot não deixou eu subir o boot. Então vou desligar ele aqui. Shutdown Anyway. Diminuir um pouco a luz da tela. Ok, desligou, tá só a luz de bateria habilitada. Vamos entrar na BIOS de novo. E agora vamos trocar, tirar ele do sistema UEFI para ele poder iniciar e para poder desabilitar aquele Security Boot lá. Então vamos aqui iniciar F2 para acessar as configurações do computador. Ok, vamos de novo aqui. Então ele está no modo UEFI, eu vou voltar para o sistema legado, porque tem a segurança de boot ali que está me atrapalhando a iniciar. Então ele não deixou iniciar o CD porque ele acha que é um sistema que pode ser uma ameaça à segurança do computador. Então eu vou voltar para o sistema legado, automaticamente já soma ali a segurança de boot. E eu vou salvar aqui, então apertar F10, vou sair e salvar, vou dar Yes. Já está setado ali para iniciar no CD-ROM. Vamos ver se dessa vez funciona. Ok? Apareceu ali. Muito bem. Apareceu o CD do Windows ali agora. Ok. Estou aqui com a instalação preview do Windows 8, tá? Eu não achei um CD do Windows 10 aqui gravado. Então, por essa razão tá com essa logo estranha aí, que foi a logo utilizada no lançamento do Windows 8. Foi a versão preview que lançou. Inclusive ele podia ser baixado de graça na época. Então tá com essa logo desse peixinho aí, ó. É a versão preview do Windows 8. Foi o primeiro sistema a ser lançado compatível com FI. Vamos ver se ele... Não tá carregando aqui do meu CD, só esperar carregar. Como eu falei do CD, a instalação demora um pouco mais, então eu vou esperar um tempinho aqui. Beleza, pessoal? Nesse exemplo aí que eu acabei de gravar, eu tentei dar boot pro CD.
dentro do meu computador aqui. E o CD que eu tinha era apenas um CD do Windows 8, eu não tinha um CD gravado aqui do Windows 10, por isso eu não fiz com o Windows 10. Fiz com o Windows 8, o Windows 8 versão preview, por isso que apareceu aquela logo estranha lá. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo de boot também, de configuração de boot, só que numa máquina um pouco mais nova, que já tem um sistema de UEFI, onde permite você fazer interação com o mouse para poder realizar essa configuração aí dentro do sistema. Então vamos aqui tentar acessar o UEFI nessa máquina um pouco mais moderna aqui. Vou estar fazendo ligação do computador para a gente fazer esse teste. Vamos lá. Se não me engano, dessa máquina a opção é Delete, então vou pressionar Delete aqui. Ok, carregou aqui para nós. Essa aqui é a cara das novas máquinas aí com o sistema BIOS, o UEFI, né? Observe que essa aqui permite interação com o mouse, então é dispensável você ficar naquela forma antiga de manipular os objetos utilizando só o teclado, utilizando a seta, o F6, F5 e tudo mais. Então aqui você pode interagir utilizando o mouse. E nós temos aqui a linguagem que você quer utilizar. Tem vários idiomas aqui. Eu, sobretudo, no meu caso, melhor inglês, então vou permanecer com o que já estava. Para mim estar voltando, eu vou utilizar aqui sempre a tecla ESC para voltar. Opa, saindo aqui. Aqui tem para você colocar a forma avançada. Então aqui está trazendo um resumo da nossa máquina, Core i7, né? Velocidade do processador, 8 GB de memória RAM. Tá aí mostrando os slots de memória RAM. Armazenamento, o meu SATA ali onde o meu HD está conectado. As entradas de SATA. Traz aqui velocidade da CPU, né? Do cooler de CPU que está rodando ali. Tá na velocidade padrão. Se eu quiser modificar isso, só clicando aqui, ele vai aumentando a velocidade daquele ventilador que refresca ali o processador. Traz aqui as horas para mim. Estou gravando hoje ainda, um pouquinho antes da aula ali pro ar. E tem aqui já a prioridade de boot, que ele traz para nós aqui. O dispositivo número 1 que ele traz no nosso HD, né? Tá vendo aqui, SATA 3.1 e SATA 3.1, só que ele vai naquela partição de gerenciamento de boot do Windows, que ele é MSR lá, MS. E tem aqui o HD em si. Então ele procura primeiro nesse dispositivo e depois procura nesse. Se eu quiser alterar, eu posso ir aqui na opção avançada. Antes da gente ir na opção avançada, ele traz aqui a temperatura da nossa CPU, certo? Traz essas configurações pra gente. Vou aqui no modo avançado agora, para ele trazer uma tela um pouco mais complexa para nós. Então aqui ele traz o mesmo cenário, muito parecido com aquelas outras ferramentas. Traz aqui a aba Main, com algumas informações. Traz tudo aqui, avançada, outras ferramentas. A gente vai ter a oportunidade de estudar com mais detalhe. Opção de segurança e temos aqui a nossa tag de boot. Muito bem, tá aqui a primeira opção de boot é o Windows Manage, a segunda opção é o SATA, ok? No caso, se eu quiser alterar, é só eu clicar lá em cima, cliquei em cima da opção, ele dá aqui os dispositivos conectados para mim estar selecionando como opção de boot. Então, se eu tiver um pendrive conectado, se eu tiver uma gaveta de DVD e CD conectada, é só eu clicar aqui que esses dispositivos também iriam aparecer aqui pra gente. Como só tem esses dois, só tem o meu HD e aquela partição responsável por gerenciamento de boot do Windows, só aparece esses dois. Mas se tiver esses outros, eles vão aparecer aqui automaticamente. Então é só você clicar aqui e selecionar o CD, caso você tenha, ou selecionar o pendrive, caso esteja conectado ao seu computador. Feito isso, só você vir aqui na opção de salvar, certo? De sair, aliás, e aí você seleciona a opção que você quer. Se é salvar mudanças e sair, se é descartar mudanças e sair, ou se é apenas descartar a mudança, ou se é carregar a versão padrão desse sistema. Beleza, pessoal? Por hoje então é isso. Nessa aula a gente só vai ver essas configurações da parte da BIOS mesmo. E eu vou deixar aqui embaixo um questionário para você estar respondendo referente a esses sistemas de configuração de partida do computador. Abração!